Nós conversamos, eu e o pastor Márcio, né, assim, um pouco, né, para a gente traçar uma dialética aí, uma conversa, né, bem legal. E aí ele sugeriu um tema, e eu achei bem propício também esse tema, que é harmonia no casamento. E aí a gente vai andar um pouco aqui. Eu quero repartir com vocês com muita humildade e com muita simplicidade. Eu não quero que vocês me vejam, sabe, porque às vezes a gente escuta palestrantes de casais, parece que a realidade do cara está muito distante da nossa, né? Parece que o casamento deles não tem problema, que a família não tem problema, e não existe casamento sem dificuldade, não existe nenhum casamento que não passe por dificuldade, por problemas, né? Não existe, né? Nós precisamos. Então todos os pastores, aqueles que são mais vistos, né, na internet, eles também têm problemas, né? Eles têm problema na família. Então a gente precisa dizer isso para a igreja, sabe, né? Além de ser pastor, né, como eu sou, nós somos, mas nós também temos problemas. Temos as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, né, as nossas dificuldades. Nós temos, e isso é importante. E sabe o que eu fico satisfeito com isso? Eu fico porque isso me traz humanidade, sabe? Porque alguns anos atrás as pessoas viam os pastores como super-heróis, e aí por conta disso uma boa parte dos pastores fracassaram, porque eles levaram essa carga de super-heróis, levaram essa carga de família perfeita, levaram essa carga de homem perfeito, de casamento perfeito, e na realidade a gente sabe que não é. Todo mundo tem as suas deficiências. Então eu quero quebrar esse paradigma, sabe? Eu acredito que o pastor Márcio, já percebi aqui junto com a pastora Glenda, tem também ensinado aqui, mas é isso que nós precisamos aprender. Então, o meu casamento não tem diferença do seu casamento, né? A minha funcionalidade da igreja é diferente da sua. Deus me conduziu, tem nos dado a oportunidade de pastorear, mas não que nós sejamos melhores do que vocês, tá? Então é bom a gente entender isso. E foi extremamente importante. Então, qual foi a base de texto, né, que eu escolhi? Eu escolhi Amós 3,3, que todo mundo já conhece. Andarão duas pessoas se não tiver de acordo. A King James atualizada, essa tradução, eu gostei muito dela, da tradução dela, que diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo. Essa é a tradução da King James, né? E quando nós falamos sobre harmonia no casamento, primeiro eu quero falar o que é, né? O que significa essa palavra harmonia. Então, o que é harmonia? Harmonia indica uma concordância ou consonância. Alguns sinônimos de harmonia podem ser equilíbrio, ordem, acordo, concórdia, consonância, entendimento e conciliação. Só que nós devemos tomar um cuidado nessa questão de harmonia, né? Porque tem tanta gente querendo harmonizar muitas coisas, e eu não sei se vocês já prestaram atenção em muitas pessoas que tentaram fazer harmonização facial, né? Quantos já viram? Existe um modismo hoje em relação à harmonização facial. E por favor, não me tomem por indiscreto e nem tolo. Eu sei muito bem que muita gente faz, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Só que quando as pessoas elas tentam fazer uma harmonização facial e não filtra a harmonização facial, sabe o que vira? Ridículo. Eu não sei se vocês já viram pessoas que fizeram harmonização facial que virou chacota de todo mundo. Na internet está cheio de gente que fez a harmonização facial e terminou sendo ridículo, né? Ficou
no ridículo. Então eu quero tratar a harmonia como equilíbrio, né? Eu quero tratar a harmonia como equilíbrio, porque se tiver uma harmonização ou uma harmonia dentro do casamento, um querendo se parecer demais com o outro, porque precisamos entender qual é essa ideia, né, em que Deus disse que a partir do momento que vocês estão casados, vocês serão um, né? Ser um não significa ser idêntico, gente. Então nós precisamos ter equilíbrio, né, nessa questão da harmonia, porque quando uma pessoa está desarmonizada, ela perde a sua identidade, e a perda da identidade é um problema seríssimo hoje. Então eu quero, dentro de pouco tempo, prometo que não vou ser cansativo para vocês, falar sobre 10 dicas de harmonia no casamento. Eu poderia falar de outras, de 15, de 20, mas eu escolhi essas 10 aqui, tá? Primeiro que depois do sim que nós falamos no altar, a construção de uma vida como casal tem seus desafios. A rotina e algumas diferenças podem colocar em risco a relação. Por isso, eu quero sugerir algumas dicas para nós termos em mente e aprendermos aprendermos com as dificuldades do casamento. Antes de tudo, saiba que um casamento perfeito não existe, e às vezes a vida nos coloca em algumas situações em que os sentimentos e as emoções se misturam, e o que era simples se torna complicado. A relação de um casal sempre terá altos e baixos, e isso é normal. A relação de um casal, um casamento sempre terá altos e baixos, e isso é normal. O que importa é que estejam sempre em sintonia para entender o outro nos momentos em que tudo parece ser difícil. Sintonia para entender o outro quando tudo parece ser difícil. Tenham em mente essas dicas de ouro para lidar de forma saudável com os desafios do cotidiano do casal. Então, em primeiro lugar, né, qual é a primeira dica para a harmonia no casamento? A primeira dica é dedicação sempre. Casais no início do casamento tendem a acreditar que depois do sim será um conto de fadas ou um mar de rosas. A vida 2 é maravilhosa, mas é preciso ter os pés no chão para que qualquer casamento possa dar certo. É preciso entender que haverá dias bons e dias ruins. Haverá dias de Pedro e dias de Tiago. Estão lembrados desse texto? O mesmo Herodes que mandou prender Pedro, mandou também prender Tiago. Só que Tiago foi morto à espada e Pedro foi solto. Por que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e Pedro fosse visitado pelos anjos e fosse solto da prisão? Porque os nossos dias são assim, a nossa vida é assim. A vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã são dias difíceis, dias complicados, e a única certeza que temos é que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a única certeza que temos. Então, dias bons e dias ruins vão sempre estar presentes na nossa vida. O que importa é que estejamos sempre em sintonia, e isso é extremamente importante. O cotidiano precisa ser vivido
com amor. Então, se dediquem apenas nas ocasiões, não se dediquem, melhor dizendo, apenas nas ocasiões especiais. Demonstrem todos os dias que você quer ser parte desse relacionamento e que a pessoa que está do seu lado é importante, mesmo nos momentos de mais estresse da nossa vida. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje, pastores? Do casamento? A desistência. Desistência do casamento. As pessoas desistem do casamento muito fácil, desistem do relacionamento muito fácil. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de nenhum, eu não estou falando aqui, a pauta aqui não são relacionamentos abusivos, e nós sabemos que relacionamento abusivo tem que dar um basta mesmo, é claro, mas eu estou falando de coisas triviais da vida, de situações de casamento. Pastores, às vezes eu estou resolvendo situações de casamento, gente, que são coisas simples, que não precisavam de uma ação pastoral, que não precisavam de um aconselhamento pastoral, que precisava mesmo de algo chamado simancol, de olhar e entender, e que não existe dedicação um para com o outro para resolver aquela situação. É claro, gente, eu entendo perfeitamente. Eu fiz, não sei se vocês conhecem aqui, eu fiz um curso chamado Casados para Sempre, e o pastor que ministrava Casados para Sempre era um pastor chamado Kamakura. Ele era psicólogo, e ele era top, né? Ele dizia que uma das dificuldades do casamento são justamente os livros que a gente traz, né, da nossa família, culturas diferentes. Eu nasci numa cultura diferente, a Nilza nasceu em uma cultura diferente, então a minha cultura, né, o meu contexto familiar é muito complicado. O meu pai, ele como pai, como responsável dentro de casa, ele era excelente, né? Mas ele era um homem muito infiel, era um homem problemático no casamento. Eu via isso como criança, né? Então eu cresci, gente, eu cresci dizendo assim: eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero fazer a mesma coisa que meu pai, porque meu pai se separou da minha mãe com 30 anos de casado, né? E às vezes as pessoas dizem assim: nós temos 30 anos de casado. Gente, 30 anos de casado não é parâmetro mais hoje para dizer assim, esse casamento está sendo bom, não, porque tem gente vivendo 30 anos dentro de um casamento que está vendo a hora de sair dessa relação, né? Porque é uma relação muito difícil. Então, imagina, o contexto diferente. Ele falava que esses livros, né, que nós trazemos da nossa família, isso é muito difícil, né? A cultura que a gente traz, a cultura que a gente carrega, e a gente termina não sabendo lidar com isso. Então muitas vezes nós estamos resolvendo situações assim bem pequenas, sabe? Situações assim que dá para, mas o problema é o coração do outro, sabe? Não existe dedicação para resolver aquela situação, né? Aquele problema, e termina muitas vezes se agravando, né? Então é extremamente importante que você entenda a pessoa, que você se dedique. Dedicação, gente, dedicação não significa conivência, não é conivência com o que o outro está fazendo de errado, comportamento errado, não é isso, mas é entender a situação e tentar ajudar a pessoa naquele momento. Eu tenho as minhas dificuldades, a Nilza tem as dela. Você acha que várias vezes nós pensamos em separar? Claro, gente. Agora, por que nós não separamos? Porque decidimos permanecer juntos. A relação que temos, ela é mais forte do que a decisão que estávamos pensando um dia de nos separarmos. Então essa dedicação vai ser extremamente importante, né? Se dedicar mesmo no momento de estresse, porque quando todo mundo está bem, gente, quando as finanças estão bem, quando a vida sexual está bem, quando a saúde está bem, isso é muito fácil de definir relacionamento de casamento não se define nos momentos bons.
Relacionamento no casamento se define também nos momentos mais complicados da vida. E aí a gente precisa entender isso. Então, em primeiro ponto, dedicação sempre, tá? Então, dedicação sempre. Segundo ponto, né? Aceitem as diferenças. Aceitem as diferenças. Saber valorizar as diferenças é algo difícil, mas é importante saber que ninguém consegue mudar do dia para a noite. E é muito chato, sabe? A pessoa ficar no pé do outro, né? Tentando fazer com que o marido seja igual a ela, né? Ou ela seja igual ao marido. E, gente, eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo. A Nilza, eu entendo que a Nilza é mais flemática, né? A Nilza ela pensa muito mais do que eu. Ela raciocina. Então eu sou muito do ímpeto, sabe? Eu sou muito do ímpeto. E às vezes, pastor Márcio, pastora Helena, desse meu jeito sanguíneo, às vezes eu estou no culto e ovelha sabe o tipo de característica que é o seu pastor, né? E tem ovelhas que elas são assim, bem pontual, observadora, né? E várias vezes eu disse sim, né, em situação que era para dizer não, e muitas vezes eu disse não em situações que era para dizer sim. Então essas diferenças, né, que nós temos de sanguíneo e fleumático, nós vamos nos ajustando, vamos entendendo, vamos nos conduzindo. E quando a gente percebe que este meu lado sanguíneo está interferindo em nossa relação, trazendo problema para a nossa relação, né? O que precisamos fazer? Precisamos ajustar. Aceitar as diferenças não significa apoiar os erros. Não significa apoiar os erros, mas é entender que dentro do processo de mudança, né? Do processo, gente, eu aceitei Jesus em 1986. Eu tenho certeza que uma boa parte aqui, né, talvez não era nem nascido ainda. 1986 eu aceitei Jesus como meu Salvador, e até hoje eu estou dentro de um processo de mudança. Eu melhorei muito, mas eu preciso melhorar e muito. Mas essa cobrança para ser, porque às vezes isso é que pega muito no casamento, é porque você não é, tá vendo? Eu faço assim, ou se não, é essa ideia de dizer assim, tá vendo? Você não é igual o marido fulano, tá vendo? O marido fulano, como é que ele sabe fazer lá colocar lá o chuveiro, ele sabe fazer isso, ele sabe, eu queria que o meu marido fosse assim, eu queria que a minha esposa fosse assim. Essas questões de diferença, isso prejudica e isso traz desarmonia no casamento, e muito, gente, desarmonia e muito. Então é importante saber que ninguém consegue mudar do dia para a noite. Calma. O processo de mudança em uns é mais rápido, em outros são mais lentos. Então calma, a pessoa está evoluindo. Se a pessoa não está evoluindo, vamos conversar. Olha, eu acho que o processo de mudança está lento, eu acho que é importante fazer isso, né? Surgir as sugestões, mas não desqualificando a pessoa. Então isso pode trazer um problema seríssimo. E nem se acostumar também com a síndrome da Gabriela. Já viu essa síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Também a gente não pode se acostumar com isso. Não, mas eu sou pernambucano e o meu jeito é sanguíneo, qualquer coisa eu falo mesmo na cara e eu não filtro ninguém, eu falo mesmo. Você precisa de filtro. Não é isso que nós estamos falando. Não é a ideia da síndrome da Gabriela, e nem tampouco exigir que as pessoas mudem de um dia para o outro. Então as diferenças precisam ser entendidas, aceitas, pontuadas, e ajudar também a pessoa nesse processo.
Se for preciso ceder um pouco com as próprias opiniões e aceitar as diferenças do outro, pode ser o primeiro passo para obter uma harmonia na relação. Essa ideia de ceder também é muito perigosa. Sabe por quê? Porque cede hoje, cede amanhã. Já viu casamento que um só cede? Isso é relação de abuso, gente. Não, é o outro. Não, o outro é que tem que pedir perdão. E o outro, não, eu estou certo, então eu não vou. Isso é um perigo também. Então não é a ideia, tá, gente, também de olhar o relacionamento e falar assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos deixar de lado aí, vamos dar sequência ao nosso casamento sem fazer os ajustes necessários. Então, segundo ponto, aceitem as diferenças. Terceiro ponto, respeite a individualidade do outro, né? Respeite. Gente, como eu tenho, pastores, aconselhado pessoas que não respeitam a individualidade do outro, né? Então, como é que o outro é? Como é que o outro se sente? Sim, vocês são um casal, mas antes disso são indivíduos. A individualidade de cada um não precisa morrer depois do sim. Não, eu me anulei para o meu marido. Você está fazendo errado. Eu me anulei para minha esposa, está fazendo errado. Se o comportamento não está legal, nós precisamos anular o comportamento que não é legal. Agora, se anular totalmente para viver o outro, isso vai trazer uma decepção para a sua vida. Isso é questão de identidade, gente. Então, quando nós falamos sim, a nossa individualidade não precisa morrer. Olha aqui esse lugar, né? Olha aqui esse lugar. Gente, nesse lugar nós estamos vendo o teto, nós estamos vendo as paredes, mas nesse lugar aqui tem uma estrutura, tem viga, tem coluna, estão escondidos em cada lugar, cada um fazendo a sua função. Mas qual é a função das colunas e da viga neste lugar? Sustentar esse espaço. Então, quando nós entendemos a nossa individualidade, mesmo depois do sim, como indivíduo, eu tenho os meus gostos, né? Você tem os seus. Tem gente que gosta tem gente que gosta de assistir filme, tem gente que gosta de assistir série. Aí o outro está lá criticando porque o outro gosta eu gosto de cinema, e você. Isso é muito complicado. Então respeite a individualidade do outro. Um casal saudável continua a praticar os seus hobbies e suas atividades individuais. O espaço de cada um deve permanecer sagrado. O espaço de cada um deve permanecer sagrado. Isso é importante, gente. Entender que o outro precisa de espaço é extremamente importante, sabe? E principalmente eu quero falar de nós homens, né? Nós homens somos assim. Então eu sou assim. Então de repente uma situação muito complicada lá na igreja, aquilo me toma tempo, aquilo me toma, né? Eu fico um tanto que preocupado. Então normalmente estou dizendo o que eu faço, né? Normalmente eu fico recluso, né? A gente fica mais pensativo, sabe? A gente, né, fica mais introverso, né? Aí às vezes a mulher, por não entender, aí fica: o que é que você tem? Não, está tudo bem, você não era assim, agora vai dizer? Está com problema mais ou Aí começa a falar e não respeita. Gente, todos os dias, escute, todos os dias da sua vida você acorda na maior felicidade do mundo. Mesmo eu tendo Cristo Jesus na minha vida, eu sou um homem convertido, gente, mas nem todos os dias eu acordo às mil maravilhas, e a Nilza também. Isso é normal, né? Isso é normal. Agora bem, acordar
com uma situação complicada, uma coisa permanecer é outra, né? Porque nós acordamos, vamos para a vida, a gente entende que aquilo precisa ser resolvido. Se não deu para resolver agora, a gente resolve amanhã. Se não deu para resolver agora, a gente resolve à tarde ou amanhã, e ponto final, e acabou, e vamos que vamos, né? Mas se isso não for respeitado, se essa individualidade não for respeitada, isso vai ficar muito complicado. Então o espaço de cada um precisa ser sagrado, e entender que o outro precisa desse espaço. Isso vai ser fundamental e saudável para o casamento. Então respeite a individualidade do outro, né? Às vezes tem mulher que não suporta, o marido é torcedor de um time de futebol, ou gosta de futebol, insuportável. Claro, gente, claro, eu estou falando aqui, mas com muito cuidado também, né? Onde é que está, né? Dá toda a assistência também para a esposa, entendeu? É importante, mas isso vai ficar extremamente difícil e complicado se não souber respeitar a individualidade do outro. Quarto, pratiquem a tolerância. Uma reação precipitada pode transformar algo simples em um desastre. É isso mesmo. E quantas vezes algo que era simples, né? Simples de resolver, mas se transformou em desastre. Por isso, evitem tirar conclusões de imediato ou dar vazão às reações mais intolerantes. Então não fica conjecturando. 11h20, que horas é o seu serviço? 10 horas. 10 horas. O que comigo você fez? Isso para onde? Aí vai, sabe, atrelando ali a mente vai funcionando. Quando menos espera, está dentro de um problema, está dentro de uma situação, né, de confusão ali, e não era para acontecer aquilo. Então é extremamente importante a tolerância. Então evite tirar conclusões precipitadas, e não ter vazão para as intolerâncias. Controlar a forma que reagimos diante de um problema ou de uma discordância é ingrediente fundamental para não desgastar a relação. Calma, as coisas não estão indo bem. Precisa chutar a panela, não precisa chutar o cachorrinho, né? Não precisa dormir na outra cama. Pelo amor de Deus, gente, não dorme no chão. Não vá dormir, não dê espaço para você dormir na outra cama. Nem, né? Lá em casa nós resolvemos. A gente pode estar tretado, mas não sai do lugar. A gente não sai do lugar. A gente vira a bunda com bunda, mas a gente não sai. Eu não dou meu espaço da cama para diabo nenhum. Amém? Porque a gente dá espaço ali, e daqui a pouco, gente, de madrugada a gente vira para o outro lado, nós já está agarradinho ali, mas ou não? Aí qualquer coisa, eu vou dormir na cama. Intolerante. Qualquer coisa, pastor. Uma coisinha de nada, né? Aí a cara, gente, fica parecendo uma cara de uma panela de pressão desse tamanho. E o pior, que é intolerante às vezes com o seu cônjuge e demonstra para todo mundo. Chegou na casa de fulano, você viu a cara dela? Que cara terrível, né? Demonstrando para todo mundo que a situação não está boa lá no seu casamento. Então, cuidado, pratiquem a tolerância. Controlar a forma como reagimos diante do problema vai ser extremamente importante. Se possível, gente, conte de 1 até 10. E se não der para contar de 1 até 10, conta até 1000. E se possível, deixa para falar no outro dia.
Porque às vezes essa ideia de dizer assim, não, a gente vai ter que resolver hoje, a gente vai ter que falar hoje, a gente vai ter que falar hoje, nós vamos ter que falar hoje. Está todo mundo com os ânimos extremamente acirrados, né? As pessoas estão ali, sabe, eufóricas, e aí, meu irmão, isso pode dar um problema mais sério. Mas no outro dia também vai lá, senta, resolve, já está todo mundo, já oramos também, já apresentamos diante de Deus a situação, e aí a gente vai com mais tolerância, com mais calma e vamos resolvendo. Quinto ponto, né? Casados para sempre, foi o curso que nós fizemos. Não é porque estamos casados para sempre que não precisamos mais conquistar o outro, um momento especial, um visual mais caprichado, aquele abraço cheio de emoção, né? Sem um abraço sem intenção, né? Sem nenhuma intenção predatória, né? Vocês estão entendendo, né? Sabe o abraço sem nenhuma, porque os homens só querem dar um abraço com a intenção de predar mesmo, né? De ser predador mesmo, né? De levar para a caverna mesmo, né? Então, pode fazer isso, gente. Por que a gente não faz isso, né? Então é importante entender que somos namorados para sempre. Não perca a oportunidade de ver e estar com o outro. Isso se consegue com o primeiro item, que é dedicação. E tenham autoconfiança para acreditar que vocês decidiram permanecer casados, e que pelo amor de Deus não existe esse negócio de alma gêmea. Isso é invenção. Esse é o seu xereque que Deus te deu. Essa é a sua fiona, meu irmão. Tem muita gente que está morando pelo príncipe. O príncipe foi embora e ficou só bem no cavalo. Não existe conto de fada no casamento. Não existe. Não existe. Então o que eu decido? Eu decido ficar casado. Nós decidimos ficar casados. E eu vou dizer mais ainda. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, gente, a minha relação com a Nilza, ela não está baseada simplesmente em sentimento. Sabe por quê? Vocês sabem muito bem. Essa é uma igreja que tem ensinado. Existem vários tipos de amor. Existe o amor eros, o ágape, o estógio, né? Filéu. Existem vários tipos de amor. Mas o amor maior que foi derramado no nosso coração é o amor chamado ágape. É esse o amor que os cônjuges devem se amar. O ágape, que é o amor do não merecimento. Quando nós olhamos para o outro não merece, e nós também não merecemos, mas nós amamos. Agora, amor baseado no sentimento, você está frito. Sabe por quê? Porque hoje, quantas pessoas fizeram juras de amor? Quantas vezes eu vi Fábio Júnior fazendo juras de amor com a mulher dele? Né? E já viu a Gretchen? Quantas juras de amor que ela fez no casamento? E serviu por quê? Porque estava baseado no sentimento. Por isso que o amor ágape não é um amor de sentimento, gente. O amor de Deus, esse amor ágape que está em nosso coração através do amor de Cristo Jesus, não está baseado no sentimento. Não é no merecimento, mas é a graça, a bondade de Deus. Então eu decido amar e faço valer o que Jesus disse. Ele amou a igreja, ele amou a igreja. E como ele amou a igreja, eu também amo a minha esposa. É isso que a gente precisa entender. Então, casados para sempre, costumar fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes, simples, coisas simples, e a gente precisa estar atento para isso. Então, quinto, casados para sempre. Sexto, uma vida sexual saudável. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Oh, Jesus do céu, pastores amados, as pessoas ficam repetindo as mesmas coisas, pastor. Pastor, e quando tem aquelas perguntas anônimas, eu nem peço para fazer pergunta anônima. Sabe por quê? Porque são as mesmas perguntas. Pastor, sexo oral é pecado? Pastor, sexo anual é pecado? Anual. Pastor,
Anual é pecado. Uma vez por ano. Anual é pecado, não é? Anual é pecado. Pouco é pecado. Uma vez. Essa é complicada. O pastor Márcio até falou para mim assim: pastor, fala de tudo, né? Que a gente sabe falar de um assunto assim como vida sexual, isso é complicado mesmo. E né? Por quê? Porque existe um chamariz muito grande. O mundo hoje é a base, né? Do mundo hoje é isso, gente, é sexo, sabe, a evidência, né? A evidência sexual hoje. Observe até nas crianças. Então a gente precisa, né, tomar cuidado com isso, com a vida sexual saudável. Cultivar a vida sexual vai ser um desafio, né? O fogo no comecinho pode não durar a vida toda. Não vai ter. Não vai ter, vai chegar. Chegando ali. Chega. Gente, tem dia que a gente não tá pra nada, assim, que a gente quer somente dormir ou não, gente? Sim. Só você Eu sou sincera, querido. São Paulo. Então é um desafio. O fogo do comecinho pode não durar a vida toda, mas um convívio gostoso é meio caminho para manter o interesse na vida sexual. Eita! Uau! Tremendo, gente, isso, o convívio em um ambiente saudável, agora vai rolar um estresse durante o dia, xingação por tudo quanto é lugar, desconfiança, ciúme, e à noite, vira que eu quero comer. Meu Deus, fazer igual a Ana. É feijão, é? Não. Vai, gente, vai, não vai dar certo isso. Vai não. Então, vida sexual saudável, se a relação do casal está equilibrada, o desejo permanecerá. Uau, vocês entenderam isso? Relação equilibrada, desejo permanecerá. Relação equilibrada, desejo permanecerá. E é claro, seja criativos também, né, na vida sexual. Já pensou? O cara com a cueca rasgada assim, a irmã vai lá pra noite lá, com a roupa lá assim, do político, do prefeito de Mogi Guaçu, assim, né? Mogi Guaçu ainda é bonito, viu? O prefeito de Mogi Guaçu ainda é bonitinho. Então se cuida, irmão, se cuida. Né? Se cuida, irmão. Irmão, se cuida. Não deixa cheirosinho, né? Não precisa exagerar em nada, não. Amarrar os cabelos no saco, faz. Gente, escuta, tem muitas coisas que a gente precisa quebrar protocolo, gente. Muitas coisas que a gente precisa olhar, e aí depois, pastor, aí lá na frente está o casal com um problema, lá e a gente não sabe o que é. Por quê? Porque a vida sexual não é uma vida sexual saudável. Então, seja criativo. A ideia de ser criativo, gente, não é a ideia de que, por favor, entre quatro paredes e vocês dois, entre quatro paredes tem respeito. Amém, gente? Amém. Entre quatro paredes, eu não estou, isso não é, não, gente, é com calma, é observando, sabe, vendo as coisas que necessitam fazer, o respeito ao outro, a ideia de respeitar o corpo do, isso é extremamente importante. Então, para ter uma vida sexual saudável, precisamos ter um relacionamento equilibrado. Ninguém resiste, né, além de um presentinho. Por que a gente só dá presente no dia dos namorados?
Por que nós só damos presente no dia do aniversário? Por que não pode dar presente outro dia? É errado? É pecado dar presente outro dia? Claro que não, gente. Então, isso vai ser extremamente um mimo, um carinho, alguma coisa que lembre a pessoa. Isso vai ser extremamente importante. E aí, ao invés de ficar se preocupando do que vai fazer, como que vai ser a vida sexual, deixa de se preocupar com o mais saudável, com a relação em si, porque tem muitas pessoas que são ativos, entre aspas, na vida sexual, mas durante o dia, gente, são que a gente se completa na cama. Se completa na cama uma ova. Nenhum casal se completa na cama, gente. Vida sexual é importante, mas não é um complemento lá não, gente. Claro que não. O dia inteiro é o complemento, o café da manhã é o complemento, estar junto é o complemento, as dificuldades, os momentos difíceis, tudo que tiver num relacionamento é o complemento. Não vai ser somente, nós, olha, sabe o que acontece, pastor? Nós somos assim, durante o dia temos as nossas complicações mesmo, pastor, mas à noite o fogo pega, aí depois, no outro dia está lá, sem interesse, olhando a mulher de fora. Vai adiantar isso, gente? Não. 7. Confiança é a chave. Ela é o ingrediente principal para qualquer relação. Por isso, se o ciúme começar a invadir a sua mente, busque ajuda ou fale diretamente com o seu par, com o seu cônjuge. De onde vem a sua insegurança? De onde que vem a sua insegurança? De onde que vem? Se tem uma insegurança aí, precisa tratar. Precisa cuidar, gente. E uma insegurança no relacionamento, no casamento, pode trazer prejuízo seríssimo. Talvez houve um momento, uma situação na história do casamento que não foi legal, uma situação que aconteceu, mas foi resolvido, já resolveu. A gente não vai mais tratar daquele assunto, e se tratar daquele assunto, não tem mais aquele, aquela dor, não tem mais aquele peso. Tratou daquele assunto do passado, volta tudo novamente, volta a desconfiança. Então precisa ser tratado de novo. Tem algo ali que precisa ser ajustado. Talvez precise até ser perdoado. A velha e a boa comunicação ajudará nos momentos que o ciúme for inevitável. E se existir essa conversa franca, existirá liberdade individual e a confiança reinará. 8. As malditas comparações. As malditas comparações, que é a velha frase, olhando sempre a grama do vizinho também. Aí você olha, talvez você, se eu não falasse aqui, se eu fosse ministrar sobre esse assunto, se eu não tocasse no assunto, dizendo também que meu casamento também tem problema como qualquer outro, você iria ficar olhando para mim e dizendo assim: nossa, eu acho que o casamento do pastor Paulo e da pastora Nilza, nossa gente, aquilo é um casamento, não, gente, é um casamento que tem as suas dificuldades, mas o problema de muita gente é esse, que fica olhando o outro. Tá vendo? Se fosse, o vizinho lá é assim, olha, a vizinha é diferente, o irmão da igreja é assim, é porque fulano acaba com isso vai ser prejudicial, não vai trazer harmonia para o seu casamento. Pare de comparações, pelo amor de Deus. Cada casal é um universo. Alguns são mais engraçados, outros mais românticos, alguns cozinham a dois, outros amam cinema, outros curtem série, e aí por diante. Encontre o encanto no que vocês compartilham. Encontre, e eu encontrei depois, pastor Márcio, pastora Glenda André, depois de muitos anos, olha, de 32 anos que vamos fazer do nosso casamento,
eu e a Nilza descobrimos que nós gostamos de planta demais. A pandemia, né? É verdade. E começamos, e a gente, né, Nilza, a gente vem para a Holanda aqui na casa dos nossos amigos, e a gente sai conversando com ele, então eles já sabem, né? Então quando a gente chega na casa de um, olha, tem orquídea para vocês, olha, tem isso, e a gente vai juntando lá na nossa casa, lá tá cheio lá de plantas, de orquídea, e eu faço questão, eu já plantei um pé de, irmãos, eu vibrei tanto, porque depois de 4 anos o meu pé de jabuticaba brotou, gente, deu fruto, eu já comi, eu já posso morrer, eu já posso ir para a eternidade, porque o meu pé de jabuticaba já deu, eu já comi a jabuticaba. Agora eu plantei um pé de limão cravo, e plantei um pé de acerola, tá tudo no vaso, porque não tem terra lá para plantar, tudo no vaso, né? Então nós nos descobrimos. Eu gosto de assistir filme, a Nilza dorme quando ela assiste filme. Mas eu gosto de assistir série. Então temos, mas a gente precisa entender isso. Mas essas malditas comparações, tá vendo? É porque o fulano de tal, que ciclano de tal, que fulano de Beltrano, não pare com isso, né? Em tempos de redes sociais, com expectativas inalcançáveis, é comum surgir frustrações, né? Aí vem o galã da novela, aí a barriga de tanquinho. Eu até puxei um pouco a minha barriga assim, né? Aí a barriga é de tanquinho, né? A pessoa, né, tem que trocar, né? Aí você olha a realidade. O verdadeiro Danilo lá, né? Aí você olha, gente, meu Deus do céu, a vida não é um comercial de margarina, gente. Sabe aquela propaganda da Delícia, da Quali? Aí aquela família, sabe? Aquilo é venda, gente. É venda, é propaganda. Irmãos queridos, olha, casamento blindado só em Cristo. Cristo nele, por Ele. Então nós temos muita, olha, quem faz academia aí, né? Eu faço caminhada, apesar que não parece, mas eu faço minha caminhada, mas para manter, sabe, pastor, para manter minha saúde, né? A gente precisa, eu faço acompanhamento médico. Agora mesmo acabei de ir no urologista, fiz toda ultrassom do aparelho urinário. O médico disse assim, 56 anos, tem que ir para o toque. Eu falei, tudo bem, sem problema. O que é incômodo para o homem, as mulheres já fazem há tanto tempo, gente. Pois é. Não é verdade? Sim ou não, mulheres? Sim. Aí um monte de, às vezes, de gente, de homens ignorantes, né, fica morrendo de câncer de próstata aí, porque termina não zelando, né, não cuidando da sua própria saúde, né? Então é importante, não olhe com expectativa nenhum programa, sabe? Não, isso vai te gerar frustrações. E aí eu quero repartir um conselho com vocês, ou para vocês: sempre olhe para a alegria que o seu casamento traz. Sempre olhe para a alegria. Meu irmão, se você olhar para o seu casamento e não trouxer nenhuma alegria, você precisa rapidamente falar com o pastor Márcio, com a pastora Glenda, para ajustar seu casamento, ou com o ministério de casais aqui. Porque se não traz nenhuma alegria, gente, é preciso tomar cuidado com isso, né? E olhar direitinho e dizer, opa, peraí, precisamos retratar algumas coisas. Protejam esse laço que os mantém unidos e felizes. Proteger o laço, os laços que mantêm unidos. Proteja o seu casamento. Nono, organização financeira. As finanças têm sido a causadora de alguns conflitos no casamento. Meu Deus. Pastor Márcio, pastora Glenda, tem sido mais do que vida sexual. Mais do que vida sexual. Muitas pessoas têm nos procurado, a gente já temos tratado, a gente já falou de organização financeira, sabe? Já trouxemos pessoas lá para falar de organização financeira, mas isso tem sido um
desafio muito grande, tem gerado muitos conflitos no casamento. Não importa quem ganha mais ou menos, é preciso definir como irão pagar as contas de forma justa e de comum acordo. De forma justa, de forma justa e de comum acordo. Olha, eu achei isso é interessante, isso é para a gente pensar, né? De forma justa e de comum acordo. A desorganização financeira é um conceito real e é um dos problemas mais comuns entre os casais. Problemas que levam a muitos divórcios. Não escondam gastos ou insatisfações com a conta bancária. Nessas horas, a conversa honesta e sem rodeio é primordial. Então, se temos percebido que a organização financeira e pessoas que têm, infelizmente, se desorganizado ou tem desorganização financeira no casamento, isso pode ser um problema seríssimo. Então nós precisamos fazer o quê? Criar uma harmonia para isso, criar uma harmonia, né? Fechar todas as brechas. Desce detalhes que a gente precisa olhar no casamento e entender que vale a pena. Precisamos rever fotos antigas, vídeos e relembrar momentos já vividos. Ria de você mesmo. Ria de você mesmo. Tem gente tão carrancudo para a vida que é para arrancar um sorriso dele. E aí as pessoas eles falam assim: não, mas esse é o meu jeito de ser. Não, talvez não seja o seu jeito de ser. Talvez você precisa mudar. Ria de você mesmo. Reviver a história e conversar sobre as coisas boas que viveram é um estímulo para o futuro dos dois, para imaginarem o quanto ainda tem a percorrer. Recordar é saber que sempre podem viver momentos especiais um com o outro no presente e no futuro, se assim o Senhor nos permitir. E eu quero concluir. Ô bispo, Oi. eu posso contar um testemunho aí? Pode? Deixa eu contar aqui rápido, porque esse texto... Ele contou algo agora que eu... Ele falou aqui de rir dos momentos, e eu vim aqui dizer que Jesus nos libertou com muita alegria do hambúrguer quilo certo, a marca. Irmão, nós temos uma fase tão difícil, era ter um pobre de maré-maré, mas era um pouco abaixo dele, uma situação complicada. E a única mistura que eu conseguia comer em casa era um hambúrguer da marca Quilo Certo. Eu nem sei se faliu ou se está de pé aí dessa marca. Mas eu abria aí um dia, quando eu catei aquela caixa, eu falei: Jesus, me liberta desse negócio, que eu não aguento mais comer esse hambúrguer. E passaram-se os anos. Aí esses dias eu estava com a Jane e nós começamos a relembrar justamente dessas fases, desses episódios. E é interessante que a gente começa a olhar para trás e falar: Deus foi bom conosco. É lógico, a gente teve que se organizar, mudar muita coisa. Eu tive que escutar muito a Jane, ela que escutar muito eu, mas eu muito mais a ela. E Deus nos deu vitória em cima desse hambúrguer. Eu não quero que a empresa venha falir, não, que ela continue. Mas eu tenho graças a Deus, porque um dia eu parei de comer aquele hambúrguer, que foi durante muito tempo aquela prova daquele hambúrguer inacabado, tanto que pegou um tempo, que o povo chegava em algum lugar e tinha hambúrguer. Eu falava: Jesus está amarrado, não, Jesus está repreendido de todo hambúrguer da terra. Isso é harmonia. Você é um canto de hambúrguer. E aí, para a gente encerrar, eu quero dar uma dica. Eu acho que essa dica é a cereja do bolo, para a gente fechar completamente. Eu acredito que essa dica vai descravar, e eu quero falar exclusivamente para os homens aqui. Essa dica vai descravar todos os aspectos da sua vida. E acredite, essa dica
nessa noite você terá a noite mais abençoada da sua vida. Vocês, nós homens, se vocês obedecerem essa direção que eu vou falar nesta noite, isso vai destravar suas noites e vai lhe trazer descanso e paz. Abra no aplicativo do seu banco e faça um Pix pelo menos de R$300 para sua mulher hoje. É para glorificar de pé. De pé. E aí você vai ter a noite abençoada. A dele e a minha. É. A dele é hoje, a minha é amanhã. Sobremesa, meu Deus. Fala, Jesus! Devemos nos lembrar que o casamento não é a nossa fonte de felicidade. Uau! O casamento não é nossa fonte de felicidade. Porque nossa fonte de felicidade está não no nosso cônjuge, mas nossa fonte de felicidade está em Deus. Não existem fórmulas milagrosas ou regras do casamento que sejam infalíveis. Não existe casamento blindado. Isso é só propaganda. Isso é um delírio, é um marketing que pode vender muitos produtos. Mas é possível trabalhar diariamente para que o nosso casamento seja saudável. Como, pastor? Em Cristo. Nele podemos vencer todos os desafios do casamento e viver em harmonia. Eu quero orar com vocês. Posso, pastor? Posso? Eu quero convidar vocês para a gente orar. Meus amados, não vai ser daí voltou a simplesmente gravar, quero vir parar.